Hoje eu vou falar sobre o Chris Benoit, né? Na realidade, a pronúncia do nome dele seria Chris Benoit, né? Porque ele é um canadense, provavelmente o sobrenome tem origem francesa, mas eu vou falar Benoit porque é um pouco mais fácil, né? De pronunciar. Então, basicamente, esse sujeito é um cara que ele foi literalmente cancelado pela WWE, que foi a empresa mais popular da qual ele fez parte, né? Inclusive, ele fazia parte no momento em que ele morreu. E ele foi cancelado justamente por causa do contexto da morte dele, né? Então, eu vou começar direto pela informação mais importante sobre essa figura, que basicamente a vida dele chegou ao fim depois dele ter cometido um homicídio duplo e, né, ele fez suicídio depois. Então, basicamente, simplificando, ele matou a sua esposa, o seu filho e depois a si mesmo. Então, assim, né, eu vou esclarecer muito de questão a respeito desse crime, né, porque basicamente esse sujeito ele marcou a história da luta livre, né? Não só por esse evento trágico que foi o fim da vida dele, mas também porque ele é o tipo de figura que me ajuda a exercitar esse raciocínio sobre separar o artista da obra, né? Que as pessoas levantam muitas e muitas vezes aparentemente relacionado a filmes, mas também dá para falar com relação a músicas e etc. Só que aqui então eu vou trazer um exemplo do meu entretenimento favorito, que é a luta livre, ainda mais de um crime grave como esse. Em primeiro lugar, imagina-se, né, deduz que ele estava num estado psicótico já, né? Porque fizeram análises post-mortem, né? Viram a condição do cérebro dele e foi identificado que, através de uma série de traumas, uma série de lesões que ele veio sofrendo ao longo da carreira dele de lutador de luta livre, ele já tinha um cérebro bem, assim, desgastado, sabe? Eu me lembro que ficou popular a frase de que é como se ele tivesse o cérebro de um senhor de 80 anos de idade com Alzheimer. Quando ele morreu, ele estava ali na casa dos 40 e poucos, se eu não me engano, né? Não sei se ele tinha menos de 40, eu acho que não. Esse crime aconteceu em 2007, né? Enfim, então tem essa questão, né? E basicamente tem muita gente assim que... Aí assim, eu vou primeiro deixar bem claro aqui, do ponto de vista da empresa, eu entendo que a WWE tenha cancelado dele, sabe? Cancelado ele. Basicamente, desde quando isso aconteceu, o nome dele nunca foi mencionado em lugar algum. Se tu for um assinante da WWE, eu não sei se tu escreveu o nome dele, tu vai parar nas lutas que ele faz parte, mas eu sei que hoje em dia tu pode assistir as lutas que ele lutou, mas não acreditam no nome dele nunca, sabe? Literalmente a figura dele foi desvinculada da empresa que ele fazia parte, né? E eu entendo do ponto de vista da empresa ela não querer permanecer vinculada a um sujeito que teve o fim de sua vida numa situação tão trágica, só que agora eu estou trazendo mais para a questão assim, moral de o que o resto da sociedade tem que reagir com relação a isso, né? E basicamente eu sou o tipo de pessoa que até o dia de hoje eu assisto as lutas do Chris Benoit e eu posso dizer para vocês que para mim sim existe uma total separação, sabe? Dos eventos que se desencadearam no final da vida desse sujeito e das lutas dele que eu assisto. Ele é um cara que ele começou a lutar no final dos anos 80 e ele foi um lutador ativo até 2007. E mais do que isso, ele foi um dos melhores lutadores do mundo, sabe? Essa é a primeira questão que tem que ser exposta, assim, sabe? Porque eu já vi gente que tenta, assim... Por exemplo, eu vou dar um exemplo relacionado à minha própria vida, para vocês entenderem um pouco. Mês passado, agora em maio, seria o aniversário desse sujeito se ele estivesse vivo. E quando passou por essa data, várias páginas que são dedicadas a ele, enquanto fãs do trabalho que ele desempenhava dentro do ringue, né, nunca enaltecendo o jeito trágico que acabou a vida desse sujeito, simplesmente gostando, gente que admira o trabalho que ele teve, né, e compartilha vídeos e memórias e imagens. Tinha páginas que falaram sobre o fato de que seria aniversário dele se ele estivesse vivo, e tinha pessoas que apareciam comentando assim, ele era um lutador incrível e principalmente um ser humano incrível, né? Sendo irônico, sarcástico. E outras pessoas que comentavam assim, falando que vocês não deviam estar enaltecendo esse sujeito, vocês deveriam estar homenageando a esposa dele e o filho dele inocentes que morreram nas mãos desse monstro e tudo mais. Então, assim, só para deixar bem claro sobre essa questão de juízo de valor, cada pessoa pode ter ideia que quiser sobre essa questão, pode avaliar como quiser, mas eu particularmente, vocês sabem, né, quem acompanha esse programa sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada, então eu não acredito que sou eu aqui na Terra, vivo, que tem que ficar decidindo qual foi a condição que aconteceu com essas pessoas depois que elas morreram, entendeu? Existe todo um plano espiritual que sabe exatamente o que faz, então eu acho que literalmente não cabe a mim ficar julgando.
de um ponto de vista teórico, se eu acho condenável o que aconteceu, é óbvio que eu acho condenável uma pessoa cometer crimes dessa magnitude, sabe? Isso daí é indiscutível. Só que, né, em primeiro lugar, de certa forma, assim, eu acho, para mim é relevante, embora, mesmo que fosse um crime, assim, dito de sangue frio, eu também não misturaria o crime com o trabalho que esse cara desempenhou antes. Mas agora, para mim também é relevante o fato de que tem um caráter de ser meio psicótico, sabe? Não apenas essa questão do cérebro dele tá desgastado, mas é pela natureza do crime, sabe? É um crime de alguém que estava perturbada. Ele colocou bíblias embaixo do travesseiro de cada uma das pessoas, sabe, antes de cometer essas atrocidades. Então, assim, isso é contar que várias pessoas se pronunciaram, né? Vários lutadores que eram amigos dele, né? Todo mundo foi pego de choque. Ninguém falou que esperava, que estava sentindo, que ele estava se afastando, ou algo do tipo, entendeu? Ninguém confessou que ele já tinha conversado sobre esse tipo de questão, de estar pensando em algo desse tipo, sabe? Um monte de gente, todo mundo falou que ele era uma pessoa que mostrava um caráter diferente do que esses crimes dele mostraram. Inclusive, ele tem um filho de outro casamento que ficou vivo, né? Então ele não estava dentro da casa quando isso aconteceu. E esse filho dele também já falou sobre isso em entrevistas, que ele também foi pego de surpresa, que o pai dele nunca tinha sido violento, agressivo de uma maneira que ele podia prever algo desse tipo. E o filho dele mesmo falou que ele não tem mágoa do pai dele, ele, né, porque ele tinha uma boa relação com o pai dele, e acho que esse final foi trágico, que é uma visão que até eu, né, consigo compreender, e é basicamente assim que eu acho, entendeu? Eu acho que é uma coisa trágica, mas é atenuante assim as pessoas darem a entender que ele não fez isso só porque ele é um monstro, que nem as pessoas falam, entendeu? Realmente é um cara que estava desequilibrado emocionalmente, devia estar numa questão psicótica. As pessoas confundem o fato de que houve premeditação com sangue frio, sabe? Não é porque a pessoa tomou a decisão de fazer algo que ela não estava, tipo, perturbada, sabe? Ela tomou a decisão baseada em medos, em frustrações, em pensamentos, em tendências que estavam corroendo a capacidade dele de pensar com clareza, basicamente, sabe? Então isso também ainda é um traço de uma questão psicótica, não é simplesmente o fato de que tem que ter vindo do nada, uma coisa súbita, sem qualquer ideia de que ele teria. Só para ele ter tido esse tipo de ideia na cabeça dele, ter imaginado, para mim já indica uma pessoa de estar perturbada. E dito tudo isso, como eu falei aqui, dentro do ringue eu acho que o trabalho dele é inegável, sabe? Eu já vi pessoas que tentam assim também fazer outro golpe baixo, que eu acho, além de querer fazer as pessoas que homenageiam o trabalho dele dentro do ringue, tipo, querer correlacionar com pessoas que estão sendo, tipo, brandas com o final que ele teve. Eu já vi gente que tenta falar assim, que ele nem era um grande lutador, que as pessoas só levantam o nome dele para poder exaltar uma pessoa que horrível, digamos assim, sabe? Isso também é um delírio e uma falta de caráter, na realidade, sabe? E, tipo assim, é indiscutível que o Benoit era um dos melhores lutadores que já teve nessa indústria. Gente pode ter outros lutadores favoritos, só que é um atleta que o nível que ele performava, as lutas que ele teve, sabe? São realmente icônicas, marcantes, entendeu? Ele teve momentos de glória também, de vitória, mas até mesmo quando ele estava ajudando a outros lutadores a se erguer, tá ligado? Vários lutadores famosos tiveram grandes momentos junto com esse sujeito, porque a luta livre é assim, né? Pra quem não sabe, não tem nada a ver com uma competição, é uma espécie de manifestação artística, como um filme, uma série, algo desse tipo. É uma obra de cooperação. Mas basicamente uma das características mais importantes para qualquer lutador de luta livre é conseguir fazer com que quem está assistindo suspenda a descrença. E o Benoit, na minha opinião, ele era um dos melhores nessa questão, sabe? Ele fazia com que as pessoas que estavam assistindo ele acreditassem, que seja por um segundo ou por um momento, que a luta livre poderia ser de verdade. Porque era o comportamento que ele tinha, era o jeito que ele lutava, o jeito, a afeição que ele mostrava, sabe? Era um cara que, enquanto ele estava ali na frente das câmeras performando para a audiência, tu acreditaria que a luta livre é um esporte legítimo, porque em nenhum momento ele dava a entender que ele estava fazendo algo diferente de querer finalizar o oponente, sabe? Ele realmente era um mestre em querer fazer com que a luta de luta livre parecesse algo real, mesmo que todo mundo sabia que não era um show planejado, um show programado, entendeu? Mas o personagem dele é o tipo que não tem frescura alguma, não tinha firula alguma, e isso por si só era cativante, por causa da excelência que ele conseguia executar esse tipo de papel, né? Mas é basicamente isso, entendeu? Essa é a minha opinião sobre essa questão de separar obras dos artistas, né? Eu realmente acho que existem muitos seres humanos que fizeram coisas horríveis na história da humanidade, inclusive pessoas muito mais horríveis e que fizeram coisas ainda piores do que o Benoit, e não, isso não quer dizer que ele não cometeu um crime atroz no final de sua vida. Definitivamente ele cometeu, mas quando eu digo que tem pessoas que fizeram coisas muito piores, é fato incontestável, sabe?
existem crimes de maior magnitude que impactaram mais pessoas, só que eu acho que a gente pode muito bem conhecer as obras desses sujeitos, saber o que eles fizeram, sobretudo se forem obras boas, entendeu? Provavelmente se o Benoit fosse um lutador ruim, ninguém mais estaria falando o nome dele. O ponto é, ele não é um lutador ruim. Tu pode esquecer, pode querer nunca conhecer o trabalho dele, mas eu que já conheço, não faço questão de parar de conhecer, e mais do que isso, nunca vou parar de assistir, visto que ele ainda vai fazer lutas novas. A única coisa que nos resta é as lutas que sempre estarão aí, que ele já performou antes da vida dele acabar dessa maneira trágica, né? Que o mesmo vale para vários filmes, livros e até obras históricas, tá ligado? É indiscutível que muito ser humano horrível, perverso, maldoso fez obras de ficção interessantes, cativantes, entendeu? Seja um lutador de luta livre, seja alguém que escreve filmes, alguém que compôs músicas, tá ligado? Eu realmente acho que é super, hiper, mega normal, saudável e tranquilo que as pessoas façam essa separação. Eu não faço questão de obrigar ninguém a admirar nenhum artista que eles não queiram, mas quando a pessoa tenta fazer eu me sentir culpado por estar admirando uma obra pelo que ela é, pelas sensações que eu tenho ao consumir ela, pelos sentimentos que eu sinto, por quanto aquilo lá é gratificante para mim, e não porque eu estou assistindo aquilo, porque eu quero exaltar o sujeito que deu vida àquilo, sabe? Eu acho uma coisa muito baixa, muito desonesta, e que intimamente dentro de mim eu sei que não é o caso, tá ligado? Quando eu estou assistindo essas lutas com esse sujeito, por exemplo, em momento algum eu estou pensando que o final da vida dele não foi trágico. Mas na hora que eu tô assistindo, não é isso que passa na minha cabeça mesmo, sabe? Na hora que eu tô assistindo, eu tô aproveitando a boa luta livre que ele me permitiu ter acesso, sabe? E é isso aí, entendeu? Essa é a minha visão que eu tenho sobre essa questão. Se tu não quer consumir músicas de artistas que não tá de acordo com as condutas que eles tiveram, e muitas dessas condutas podem ser gigantescas, tá ligado? Pode ser tipo erros gigantescos. É o teu direito, mas agora eu não vou deixar de consumir obras de entretenimento que me agradam, que eu acho foda, só porque eu fiquei sabendo que o sujeito por trás é uma pessoa ruim, ou um criminoso, ou um cafajeste, ou sei lá como tu quer definir as pessoas de acordo com as atitudes delas, né? Pra mim é super tranquilo essa separação entre a obra e o artista, e é isso aí, eu passei um pouco mais de 10 minutos, mas eu senti vontade. Quer ver até o final, espero que tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!